Olá, irmãos. Saudações em Cristo Jesus. Muito bem. Espero que todos, meus queridos irmãos, estamos aí separados temporariamente por conta dessa pandemia, né? Isso impinge sobre nós saudade, aquela vontade de estarmos juntos, adorando a Deus, também colocando o nosso papo em dia, não é isso? Nos abraçando, orando juntos, nos alegrando juntos, muitas vezes chorando juntos também. Quero deixar aqui um beijo a todos e dizer que estamos aqui, eu, as crianças, a Verônica, com saudade de toda a família presbiteriana de Peruíbe. Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos estudar aqui, neste vídeo, sobre o homem como imagem de Deus e o pacto das obras. Vamos lá, vamos tentar entender esses dois conceitos teológicos, tá ok? Vamos começar aqui pela imagem de Deus. A Bíblia apresenta o homem como a coroa da criação de Deus, a coroa do Criador, da criação do Criador. Esta alta honra e glória consiste no homem ter sido criado justamente à imagem e semelhança, e conforme a semelhança de Deus. Por exemplo, você pode observar lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, ao longo da história, alguns diferem esses dois termos, isto é, imagem e semelhança. A imagem como sendo o corpo e a semelhança como sendo a alma. Isto ao longo da história tem sido interpretado, tem sido defendido desta maneira. Agostinho pensava que imagem, por outro lado, se referia às qualidades intelectuais do homem. E o termo semelhança, o conceito semelhança, se referia às qualidades morais da alma humana. Os católicos romanos, por exemplo, ao longo da história consideraram a imagem a indicação dos dons naturais conferidos aos homens. E o termo semelhança, uma designação dos dons sobrenaturais de Deus ao homem, aos homens. Neste caso, a retidão original do homem. Porém, meus irmãos, nós entendemos que essas palavras, imagem e semelhança, são usadas na Bíblia como sinônimos. Elas se referem à mesma coisa, embora com nuances ligeiramente diferentes. Vamos aos exemplos aqui, onde elas se mostram como sinônimos. Gênesis 5:1 diz: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. A imagem de Deus o fez. Guardem essa expressão. Agora em Colossenses 3:10, como que Paulo se refere a isso? E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, a imagem daquele que o fez. Ora, a Bíblia usa a semelhança de Deus que o fez, que fez o homem. Ora, a Bíblia usa o termo a imagem daquele que o criou. A imagem daquele que o criou, no caso, Deus, a imagem de Deus. Quando estudamos, vocês devem lembrar disso, agora há pouco que nós estudamos os atributos comunicáveis de Deus, nós verificamos que o homem possui alguns atributos de Deus, alguns atributos que foram comunicados, ainda que de forma limitada e por conta da queda também de uma maneira imperfeita, finita e imperfeita.
Agora, o fato de Deus comunicar alguns de seus atributos ao ser humano fez com que o homem fosse criado justamente à imagem de Deus. Então é por conta de Deus ter compartilhado alguns dos seus atributos que o homem foi criado à sua imagem, à sua semelhança, tendo alguns atributos comunicáveis de Deus. Então a gente pode fazer aqui um link com o estudo passado. A imagem de Deus, meus amados irmãos, é o que existe de mais distinto no homem. É a imagem de Deus que o distingue, ou que distingue o homem dos animais e também dos próprios anjos. Agora, com relação aos reformados, né? Os reformados, nós distinguimos a imagem de Deus, quando estudamos esse tema, sob dois aspectos, sob dois sentidos. Nós distinguimos a imagem de Deus num sentido restrito e num sentido mais abrangente. Isso é importante observar. Então vamos lá, a imagem de Deus no sentido aqui mais estrito, mais restrito. A imagem de Deus nesse aspecto, nesse sentido, consiste nas qualidades espirituais. Grifem, qualidades espirituais que o homem, ou com que o homem foi criado. Que qualidades espirituais foram essas? Primeiro, verdadeiro conhecimento. Segundo, retidão. Terceiro, santidade. Olha só, dois textos que ilustram isso, revelam isso. Efésios 4, 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, Paulo aqui se refere a esses termos, justiça e retidão. O homem sendo criado segundo Deus em justiça e retidão. Se referindo aqui justamente a essas qualidades espirituais. Olha só Colossenses 3,10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Mais um destaque aqui das qualidades espirituais com que o homem foi criado. Então aqui temos o aspecto restrito. Então, neste sentido aqui mais restrito, verdadeiro conhecimento, retidão e santidade, neste sentido, nós dizemos que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. E isso é praticamente irrefutável, porque o homem hoje tem pleno conhecimento, verdadeiro conhecimento? Não, por conta da queda, o homem é confuso, o homem é enganado, o homem não conhece naturalmente a verdade. Um outro aspecto aqui dessa qualidade, pense na retidão. Bom, não precisamos nem gastar tempo aqui em analisar a retidão do ser humano depois da queda. Perdeu. A santidade, perdeu. Então, após a queda, o homem perdeu as qualidades espirituais. Numa linguagem bíblica, é o que o Paulo fala, que o homem está morto espiritualmente lá em Efésios capítulo 2. Foi com a quebra do pacto das obras que o homem perdeu a imagem no sentido mais restrito. Percebam que eu introduzi aí esse termo, né? Pacto das obras. É o que a gente vai ver logo na sequência ainda neste vídeo. Agora vamos lá. A imagem de Deus no sentido mais abrangente. Consiste, essa imagem de Deus, no sentido mais abrangente, mais latente, no fato de que o homem é um ser. O homem, ou consiste no fato é boa, consiste no fato de que o homem é um ser, primeiro, espiritual, racional, terceiro, moral, e quarto, imortal. Ou seja, são aspectos, digamos assim, antropológicos, ou aspectos da antropologia cristã. Espiritual, racional, moral e imortal.
O homem é um ser espiritual, racional, moral e imortal. Então, neste sentido mais abrangente, nós observamos que o homem foi criado como um ser superior capaz de dominar a criação. Gênesis 1, 26 diz, novamente o texto, mas agora ressaltando esta verdade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os animais selváticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis, enfim. Nesse sentido, o homem, então, ele foi criado como um ser capaz de dominar a criação. Então, o homem não perdeu este sentido, o homem não perdeu esses aspectos antropológicos, aspectos do seu ser. No sentido mais abrangente, espiritual, racional, moral, o homem ainda pode ser chamado de um portador da imagem de Deus. E é mesmo, porque o homem continua mesmo depois da queda, sendo um ser espiritual, sendo um ser racional, sendo um ser moral, sendo um ser imortal. Verdade é que a nossa espiritualidade está comprometida pelo pecado, a nossa racionalidade está comprometida, equivocada, prejudicada pelo pecado. O que dizer da moral humana? De igual modo, a imortalidade, separação do corpo e da alma, mas a alma é perene, a alma é imortal. Então nós temos esses aspectos do ser humano em continuidade, esses aspectos também, e por conta deles nós podemos ser chamados de portadores da imagem de Deus, só que, 2 pontos, a imagem de Deus no homem, por ter perdido os aspectos restritos, e agora os aspectos mais abrangentes, comprometidos com o pecado, o homem se tornou uma caricatura da imagem de Deus. Uma palavra mais amena. A imagem de Deus no homem está poluída pelo pecado, pela queda. Vamos lá, vamos observar aqui 2 textos que afirmam o que eu estou dizendo. Isto é, a continuidade da imagem e semelhança de Deus no homem no pós-queda. Tiago 3,9 diz, com ela, estava falando da língua aqui, né? Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem, semelhança de Deus. Então ele está contextualizando este conceito da imagem e semelhança de Deus no homem, aplicando ainda no homem, mesmo depois da queda. Há um sentido de continuidade. Gênesis 9,6, também um texto que está colocado depois da queda. Diz lá, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez homem segundo a sua imagem. Perceba aqui o conceito de que a imagem e semelhança de Deus, mesmo depois da queda, não foi totalmente perdida. Mas como eu lhes disse, está poluída e deturpada com o pecado. Então, fechando aqui este primeiro item, nós temos que entender que quando estudamos a imagem e semelhança de Deus, eu digo mais os reformados, os presbiterianos, nesse caso aqui, ou no nosso caso, nós estudamos sobre 2 aspectos. A imagem de Deus no sentido mais restrito, onde o homem perdeu totalmente a sua retidão, o verdadeiro conhecimento e a santidade. Isso perdeu, houve uma ruptura. Agora, no sentido mais abrangente, o homem ainda carrega a imagem de Deus, porque ele é um ser espiritual, como Deus o é, um ser racional, como Deus o é, um ser moral, como Deus também é, e um ser imortal, como Deus também é, ainda que de forma poluída por conta do pecado. Bom, lembram quando eu disse lá que o homem perdeu os aspectos restritos da imagem de Deus por conta da quebra do pacto das obras? Falei agora há pouco. Então,
a gente precisa dar uma analisada no que vem a ser esse conceito aí também teológico sobre o homem no pacto das obras, o homem na aliança das obras. Olha só, a relação inicial de Deus com o homem lá no Éden foi instituída por uma relação pactual. Também foi dada ali uma aliança. Por meio da relação pactual, por meio dessa aliança, Deus estabeleceu a perfeição e a felicidade do homem dependentes da obediência do próprio homem. Por isso chama-se pacto das obras. Isto é, um pacto mediante a obediência do homem. Por isso, pacto das obras. Este foi o pacto de Deus com o nosso representante Adão. Veja só, a prova bíblica do pacto das obras. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pronto, temos aqui instituído o tipo de relação de Deus com os nossos primeiros pais, de Deus com o homem. Uma relação pactual, chamado então de pacto das obras ou aliança das obras. E neste caso, a quebra deste pacto traria o quê? Nós sabemos, né? A morte como resultado da desobediência. Vamos ver então os elementos que emolduram este pacto das obras, feito lá com Adão. Vamos lá. As partes deste pacto ou desta aliança das obras. De um lado nós temos Deus triuno e do outro Adão. E Adão aqui enquanto o nosso representante. O representante da raça humana. Se ele caísse, cairia toda a raça humana. Então Adão, vejam só, recebeu o privilégio de entrar em pacto com Deus e de estender este pacto à sua posteridade mediante a obediência. Só que ele quebrou o pacto, como nós sabemos, mas ele teve este privilégio. Então vamos lá, uma observação aqui que eu julgo ser importante. Vejam só, assim como participamos então da culpa de Adão, por ser ele o nosso representante no pacto das obras, participamos, por outro lado, da retidão de Cristo num outro pacto, no pacto da graça. Por quê? Porque Cristo ele é o nosso substituto. E ali Cristo é o nosso representante. Então, no pacto das obras, Adão era o nosso representante. No pacto da graça, Cristo é o nosso representante, o nosso substituto. Porque foi ele quem foi para a cruz, foi ele quem morreu, e não nós. Nós não morremos pelos nossos pecados para nos salvar. Foi o nosso substituto quem morreu pelos nossos pecados para nos dar a salvação e vida eterna. A promessa aqui inserida no pacto das obras a promessa não era. Aqui é interessante que há um certo reducionismo nessa perspectiva. Por quê? A promessa não era mera continuidade da existência do homem ou da vida eterna mediante a obediência de Adão e do ser humano, mas a vida aqui mais elevada ao mais alto desenvolvimento da felicidade, da glória, da felicidade e glória perenes. Olha que bênção! Mas o homem quebrou este pacto. E como todo pacto há partes, todo pacto há promessa,
todo pacto há uma condição. Qual era a condição do pacto das obras? A condição era a obediência permanente e incondicional. Irmãos, e era isso por quê? Porque Deus, enquanto um Deus santo, nós estudamos os atributos de Deus, enquanto um Deus santíssimo, ele não pode exigir nada inferior à obediência perfeita. Porque ele é perfeito, porque ele é justo, porque ele é santíssimo. Então essa era a condição, era de fato a condição no pacto das obras. Agora vamos colocar aqui uma observação importante também. Pelo fato de o homem ter sido criado à imagem de Deus, o homem não era um ser vulnerável ali no Éden, não. Não, muito pelo contrário. Tadinho do homem, tadinho, estava lá, Deus colocou lá a tal da árvore. Ah, Deus não deveria ter feito isso. Não, o homem foi criado segundo a imagem de Deus. Não era um coitadinho. Então o homem tinha todas as condições para não pecar. Daí vale lembrar que ele tinha perfeição das qualidades espirituais antes da queda. Ele tinha retidão, ele tinha santidade, ele tinha verdadeiro conhecimento. E por que ele escolheu pecar lá no Éden? Porque ele tinha liberdade. Porque ele tinha liberdade de escolha. Porque ele era um ser livre. E ele era um ser livre porque ele foi justamente criado à imagem e semelhança de Deus. Hoje o homem tem liberdade para escolher não pecar? Não, todos pecam, porque já nascem escravos do pecado. Agora, mais do que uma observação, é uma nota aqui para vocês se ligarem numa perspectiva aqui mais abrangente. Olha só. Há de se estender aqui, há de se entender aqui que o princípio da vida condicionada à perfeita e incondicional obediência lá no Pacto das Obras também se encontra na lei mosaica. O mesmo princípio da obediência perfeita e incondicional também foi colocado na lei mosaica. Paulo deixa isso absolutamente claro. Ele cita Moisés. Ele diz assim, Romanos 10:5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Em outras palavras, colocando aqui de uma maneira mais aplicada, né? Paulo está dizendo o seguinte, o homem que quer viver eternamente, então cumpra a lei perfeitamente, a lei de Deus. Ele fala novamente, destaca isso lá, essa questão da vida, né? Paulo novamente se refere à vida, à perfeita obediência da lei, lá em Gálatas 3:12, que ele diz assim, ora, a lei não procede da fé, é verdade, mas aquele que observar os preceitos da lei, então viverá, ou por observar os seus preceitos, por eles, pelos preceitos, viverá. Agora, nós sabemos que somente Cristo cumpriu a lei. Nós não conseguimos e nenhum ser humano conseguiu e conseguiria cumprir e consegue cumprir a lei de Deus. Até porque ele já nasce pecador. Então nós sabemos que somente Cristo cumpriu a lei para nossa justificação por meio da fé. Daí o fato de Cristo ser o nosso substituto, cumpriu a lei em nosso lugar e a cumpriu em obediência incondicional e perfeita, certo? E ser o nosso substituto e o nosso representante. Então, vejam só, a justiça de Cristo, ou feita em Cristo, faz com que nós, crentes, sejamos abençoados pelos méritos de Jesus em ter cumprido
a incondicional e perfeita obediência. Aquilo que já havia sido instituído lá no pacto das obras. Vamos lá para a penalidade do pacto. Qual era a penalidade do pacto das obras? Morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas vamos lá, nova observação. A ideia de morte aqui não é aniquilação, morreu, acabou. Mas a ideia de morte aqui é separação da fonte da vida, dissolução em aflição e angústia, separação do corpo do corpo da alma, separação do corpo da alma, e principalmente separação entre a alma do homem e Deus. É nesse sentido que nós observamos a penalidade, a morte, descrita aqui como espiritual, física e morte eterna. Qual o sacramento lá do pacto das obras? Nós sabemos que o sacramento no Antigo Testamento, de um modo geral, a partir da Páscoa, nós tínhamos lá exatamente a Páscoa e a circuncisão. E no Novo Testamento, na dispensação da graça, na nova aliança, ou seja, no desenvolvimento maior e pleno da aliança de Deus, nós temos ali o quê? A substituição por outros dois sacramentos que representam a graça redentora, a graça de Jesus, a saber, o batismo e a Santa Ceia. Mas, então nós temos aí o pacto da graça na nova dispensação sendo representado por dois sacramentos, ceia e batismo. Mas lá no pacto das obras, tá dando para pegar aí? Qualquer coisa dá uma pausada e volta e ouve mais vezes. Lá no pacto das obras também havia um símbolo. Havia um símbolo da vida eterna. Qual que era esse símbolo? A árvore da vida. A árvore da vida era o único sacramento do pacto das obras. A árvore da vida era o símbolo e o penhor, a garantia da vida eterna. Olha só, Gênesis 3:22 diz assim: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Vejam que o fruto da árvore da vida, antes da queda, lá no jardim do Éden, o fruto da árvore da vida simbolizava a vida eterna. Os sacramentos ceia e batismo apontam, sinalizam para um novo nascimento, para a salvação, conclusão, para a vida eterna. Agora, para a gente caminhar aqui para o final, vamos lá. Com relação à validade atual do pacto das obras. Nossa, essa expressão já causa dúvida. Mas como assim? O pacto das obras está em vigor? Espera um pouquinho. Vamos entender que existem aspectos, não estou me referindo a todo o pacto, mas aspectos do pacto das obras que não foram revogados, que não foram abrogados, caducados. Querem ver? Vocês vão concordar comigo. Ainda permanecem a exigência de obediência perfeita. Deus exige hoje, Deus exige nada mais, nada menos do que obediência perfeita. Ou Deus diminuiu o padrão. Deus fala o seguinte: não, pode obedecer aí 50%, tá beleza? 80%, tá bom? Me satisfaz? Então Deus se agradaria de 80% de obediência e os 20% de desobediência, ou seja, pecado e iniquidade, ele faria vistas grossas. Então ele deixaria de ser Deus, ele deixaria de ser santo, ele deixaria de ser justo. Então Deus continua exigindo perfeita obediência. E penalidade? Não tem mais penalidade? Não tem mais condenação? Tem. A penalidade sobre o transgressor ainda continua. Condenação, penalidades eternas, inferno. E promessa? Não tem mais, cessou por conta
da queda ou da quebra do pacto das obras? Não, existe promessa condicional. Promessa condicional ainda está em vigor. Qual é a promessa? A promessa de vida eterna. Vejam que o próprio Tiago, e outros textos da Bíblia, mas aqui destacando Tiago, para não ficar comprido esse vídeo aqui, Tiago ele esboça esse entendimento. Olha, Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então ele está colocando aqui, olha, quebrou um único ponto da lei, se torna condenado por todo. Por quê? Porque Deus continua exigindo perfeita obediência, porque ainda existe a penalidade se quebrar a obediência perfeita e porque também existe a promessa. Tá lá. Então a observação aqui é a seguinte, para nos dar esperança. Qual que é a observação? É evidente que ninguém pode cumprir a condição exigida aqui pela lei. Ninguém. Mas o fato de você e eu, ninguém conseguir cumprir as exigências ou a condição aqui exigida, a lei, não significa que Deus baixou o nível. Abriu mão de obediência perfeita, abriu mão da penalidade e abriu mão da promessa. Não. É evidente que ninguém consegue cumprir. Então é aqui que entram aspectos do pacto das obras que foram revogados, que foram caducados. E aqui está a graça. Dá o seu aleluia aí, dá o seu glória a Deus. Aqui se encontra a graça de Deus. Por quê? As obrigações da lei cessaram para os que vivem debaixo da graça de Deus. Cessaram para aqueles que estão inseridos no pacto da graça. Dá um glória a Deus aí, um aleluia. Vou repetir de novo. Cessaram para aqueles que estão inseridos no pacto, na aliança da graça. Evidentemente, então, que não significa, quando dizemos isso, não significa que as obrigações do crente foram postas de lado. Não. Acabamos de falar, Deus ainda existe obediência perfeita, existe a penalidade, existe aí a promessa condicional, então não significa que as obrigações do crente foram postas de lado. Não significa, em outras palavras, para ficar claro aqui, rasgar o verbo, não significa que a aliança da graça de Deus seja uma carta branca para o crente pecar. Uma carta aberta aí para o crente pecar. Não significa isso. Mas significa que as exigências da lei foram satisfeitas por Cristo. Significa que a exigência da obediência perfeita foi realizada por Jesus, o nosso substituto, o nosso representante. Então, em Cristo, o pacto das obras foi revogado como o caminho ou o meio para se obter a vida eterna, para se obter a salvação. Jesus traz para ele diz, eu sou o caminho para a vida eterna, para a salvação, e não o pacto das obras. Por isso que os homens não são salvos pelas obras, e sim pela graça de Deus, mediante a fé. Irmãos, após a queda, então, para encerrar aqui, após a queda, o pacto das obras se tornou incapaz de manter a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha só que bonito que ficou aqui, hein? Deus abençoe a sua vida. Ouça mais vezes se ficou aqui uma dúvida ou outra. Ouça mais vezes esse vídeo para a sua edificação. Vamos orar. Senhor, graças te damos. Louvado seja o teu nome pela aliança da graça. Porque Jesus cumpriu em nosso lugar a tua exigência. Porque Jesus recebeu a penalidade em nosso lugar. É porque Jesus conserva a promessa de vida eterna aos que creem para a salvação.
Ajuda-nos, ó Deus, a honrar a Jesus, a honrar a Ti, a honrar o Espírito Santo, na medida que vivemos debaixo do pacto da graça em santidade e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, beijão a todos, Deus abençoe.